Olá, vocês que acompanham o Sindmed, estamos aqui com mais um episódio Saúde em Debate. E hoje estamos aqui trazendo dois ilustres colegas da área de pneumologia e cardiologia, muito conhecidos pela comunidade médica brasileira e baiana. Dr. Gilson Feitosa Filho, cardiologista, doutora Marta Leite, pneumologista. E hoje nós vamos ter uma conversa fascinante entre sintomas que são comuns tanto à cardiologia como à pneumologia e que às vezes confunde tanto o paciente quanto até o médico que atende na emergência. E sobre essas diferenças e semelhanças é que vamos estar hoje aqui discutindo com os dois famosos especialistas. Gostaríamos de saber, então, quais os sintomas relacionados, por exemplo, à dispneia. Em que momento a dispneia pode ser o sintoma cardíaco ou pode ser o sintoma na pneumologia? O que vocês têm a dizer? Doutor Gilson, primeiro. Tá bom. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao Sindmed, na pessoa da doutora Rita, do doutor José Henrique, e a todos os ouvintes aqui do Sindmed. Eu acho que é interessante esse debate pneumologia e cardiologia, porque muitas coisas interagem mesmo. E dispneia talvez seja o sintoma que mais interage entre os dois. Dispneia é algo muito comum à pneumologia, muito comum à cardiologia, e tem muitas coisas que a gente precisa ver nuances para poder diferenciar entre os dois. Talvez a fisiopatologia que mais leva à dispneia em cardiologia seja diferente da fisiopatologia que mais leva à dispneia em pneumologia. A doutora Marta vai falar melhor aqui, mas a gente pensa sempre em obstrução, pensando mais na parte respiratória ou infecção, e uma congestão venosa, pensando mais na parte congestão pulmonar, pensando mais na parte cardíaca. Então, a forma de manifestação também pode ser diferente dessa dispneia. Na cardiologia, é uma dispneia que não tolera muito decúbito, é uma dispneia que não tolera muito exercício, algum esforço, enquanto não há chiado habitualmente, não há chiado, não há outros comemorativos como febre, por exemplo. Então, tem algumas coisas que podem ajudar a diferenciar, mas muitas vezes confunde mesmo, muitas vezes, mesmo diante de especialistas lidando com o assunto, a confusão é natural. Doutora Marta, Boa noite a asma, né? todos. Por exemplo. Também gostaria muito de agradecer ao sindicato por esse convite. Sim, asma é uma delas, né. Então, como o doutor Gilson falou, existe algumas nuances que permitem a gente fazer a diferença de um para o outro. A asma, tem um grande diferencial que a dispneia vem de uma forma mais súbita e principalmente provocada diante de alguns estímulos, como, a exposição a aeroalergenos, por exemplo, né, poeira, mudança de temperatura ou algumas infecções, tá. Mas também tem o DPOC, aquele paciente enfisematoso que tem asma, ou que tem dispneia, que pode ser exacerbado também por essas causas, mas que já tem uma outra condição inerente ao próprio DPOC, que uma dispneia mais relacionada ao esforço, que ele já tem uma sarcopenia mais associada, então já entra a questão da fadiga, que confunde muitas vezes. Mas eu penso que, principalmente em relação a como fazer a diferença de um para o outro, principalmente no exame físico, né, se a gente prestar atenção ao exame físico, fazer uma boa história clínica, nós vamos conseguir nuances de um e do outro, que vão nos permitir fazer a diferença de quando eu estou diante de um paciente pneumopata ou quando eu estou diante de um paciente cardiopata. Mas eu queria chamar a atenção, que a dispneia, além de ser um sintoma muito comum, entre essas 2 especialidades, ela é também muito inespecífica, né, doutor? E às vezes confunde. Por exemplo, no paciente que tem hipertensão pulmonar, que é uma doença mais rara, né, não é tão frequente da gente encontrar no dia a dia, mas o principal sintoma é a dispneia. E porque ela é tão frequente em outras patologias, termina que nós, costumamos demorar um pouco mais para fazer o diagnóstico desse paciente, o que é uma pena, porque é uma doença muito grave, né. Mas eu acho que a gente fazendo uma boa história, um bom exame físico, a gente consegue
fazer a diferença de um para o outro. Bacana. Dor torácica, o que vocês diriam para a gente, para o paciente, para os colegas que estão nas unidades de emergência, né? Nas UPAs, nas emergências ainda com pouca experiência, o que vocês teriam para dizer a todos Eu tenho a sobre impressão dor que torácica? dor torácica também é um sintoma que pode coincidir entre as duas especialidades. Mas eu acho que a própria doutora Marta vai concordar comigo que há uma dor torácica que a gente precisa primeiro afastar antes de todas, Sim, não é? de fato. Primeiro, a gente precisa ter certeza que o paciente não está infartando. Sim, E isso tem que ser feito rápido. sim. Uma vez afastado o infarto, a gente pode pensar em outras possibilidades, e tem muitas possibilidades, tanto na cardiologia quanto na pneumologia, que podem explicar a dor torácica. Mas a prioridade do emergencista, naqueles primeiros minutos, é fazer um eletro e afastar que seja uma dor torácica de origem isquêmica, porque isso pode impactar drasticamente no prognóstico do paciente. Se o eletro não acusar uma isquemia, Você já tá a avançando. investigação deve ainda prosseguir se aquele sintoma persiste, digamos? A dor torácica tipo isquêmica, se a gente caracteriza a dor torácica como tipo isquêmica, ela afirma um diagnóstico, síndrome coronária aguda. Eu posso estar falando assim coronária aguda sem supra-ST, inclusive com eletrocardiograma normal, inclusive com marcadores de necrose normais. Mas é a clínica quem vai dizer para a gente, não é nem o exame físico, é a história. A história de como é que é aquela dor. Se a dor é típica, se a dor aponta numa direção de que seja realmente tipo isquêmica, dada a prevalência dessa condição, a gente vai ter que tratar, e gravidade da condição, a gente vai ter que tratar como uma síndrome coronária aguda mesmo, sem deixar escapar outras possibilidades diagnósticas. E aí, por exemplo, dissecção de aorta, embolia pulmonar, Isso. tem várias outras coisas que a gente tem que estar pensando junto, mas a prioridade aqui é o que é mais prevalente e que também é bastante letal, que é a síndrome coronária aguda. E o eletro afirma que é uma síndrome coronária aguda, mas o eletro normal não afasta. Edema nas pernas. Pode ser um sintoma da cardiologia e da pneumologia? Como que é esse sintoma? Eu poderia retomar um pouquinho a questão da dor torácica antes de seguir Sim, adiante? claro, vamos. Eu penso que em relação à dor torácica, quando ela é respiratória, a gente tem uma característica mais diferenciada, que é uma dor tipo pleurítica. Isso a gente encontra, por exemplo, nas infecções. Se eu tenho um derrame pleural ou uma pneumonia que vem com um derrame pleural associado, ou mesmo numa embolia pulmonar, que eu tenha um infarto pulmonar, eu vou ter uma dor que quando o paciente respira, dói. Isso é o que a gente chama de dor pleurítica, porque está irritando ali a pleura. Isso é muito importante. Faz um pouco essa diferença. Agora, gostaria de voltar a palavra para o doutor Gilson, se me permite, doutora Rita, gostaria que o senhor, por favor, nos dissesse quais as características da dor cardiológica, a dor isquêmica, aquela dor que o emergencista tem que olhar e na primeira... A gente, na cardiologia, a gente tem evitado muito o termo dor torácica, como eu falei agora, por típica. É porque a gente aprende assim, é difícil tirar, né? Uhum. A gente evita o termo típica, porque é difícil caracterizar a dor como típica. Eu vou lhe falar várias características que apontam numa direção, mas qualquer dor, do umbigo ao queixo, tem que ser valorizada como possivelmente de origem isquêmica. Do umbigo ao queixo, qualquer que seja a característica, se é uma dor nova, tem que ser investigado o eletro e tem que afastar essa condição. Bom, aponta mais na direção de ser tipo isquêmica se for uma dor opressiva, uma dor que o paciente não consegue apontar o lugar exato. Ele fala de uma forma geral, ou até ele faz aquele sinal clássico de cerrar o punho contra o peito. Fala a favor se essa dor torácica vier acompanhada de dispneia, se essa dor vier acompanhada de náusea, eventualmente vômitos. Não pode ser uma dor, ou torna menos provável se for uma dor como a que você mesma mencionou agora há pouco, a dor de característica pleurítica. Isso é menos provável. Se o paciente aponta com o dedo um lugar que está doendo, isso é menos provável. Então, tem coisas que podem apontar para uma direção ou outra. É muito comum que o paciente tenha uma sudorese fria, e eu acho que é uma coisa de prática mesmo, eu não vi isso escrito em lugar nenhum, mas é uma coisa de prática que a gente vê, é que aquele paciente que urra de dor, faz um escândalo de dor, esse geralmente não é síndrome aguda. O paciente com síndrome aguda, ele está quieto.
ele não quer se mexer muito porque está doendo. O raio de dor pode ser dissecção de aorta, mas ficar mais quieto, ficar mais quietinho com aquela dor apertando no peito, isso é mais parecido com a síndrome aguda. Uhum. Eu gostaria de pontuar uma coisa também importante, que o DPO cítico infarta muito. É uma das principais causas de morte do DPOC, é o infarto agudo. E isso precisa ser levado em consideração numa exacerbação de DPOC, né? Aquele Isso. paciente que chega, às vezes, muitas vezes é um infarto, então isso precisa ser levado em consideração. Então, a história da doença pregressa, da doença familiar, deve ser importante nas duas situações? Sim. Com toda certeza. A história clínica, né? Se tem história de tabagismo, ou se já teve eventos, né, de infartos, angina, etc., na família, isso também deve ser levado em consideração. Hipertensão arterial também, né? Hipertensão, diabetes, tudo Diabetes, isso faz parte do Tabagismo. tabagismo, né? Do histórico na hora que nós vamos escolher uma história. É claro que num serviço de emergência a situação muda um pouco, né? Numa situação de emergência, o médico precisa estar mais bem treinado para raciocinar mais rapidamente diante daquele paciente e tomar as medidas necessárias. Como o doutor Gilson falou, é extremamente importante, diante do paciente que está infartando, tomar as medidas mais imediatas, né? E o edema das pernas? O edema, tá aí. O edema é uma coisa também comum nas duas condições, mas é um sintoma, é um sinal, no caso, que converge mais ou menos a fisiopatologia das duas condições. Se na insuficiência cardíaca eu estou falando de alguém que está com um sistema de pressão venosa aumentada, portanto, o coração direito, no pneumopata, quando ele faz edema de membro inferior, isso também é ligado a um aumento de pressão no sistema ventricular direito por conta da cor pulmonale. Então, eu acho que converge, sim, as duas especialidades. Converge, inclusive, a fisiopatologia nesse caso, que é muito parecida. É uma sobrecarga em ventrículo direito, sobrecarga em átrio direito e, consequentemente, em sistema de pressão de todo o sistema venoso. Isso leva ao edema de membros inferiores. Doutora Marta? É isso mesmo que o doutor Gilson falou, né? O paciente que é DPO cítico avançado, e não só o DPOC, mas também as doenças intersticiais, como a fibrose pulmonar, Isso. né? Que também gera muita limitação, gera dispneia, principalmente relacionada aos esforços, mas com o avançar da doença, né? Num estado mais avançado, eles evoluem com o corpo pulmonar, que é uma insuficiência do lado direito do coração. E vai ter esse edema nos membros inferiores. Isso é um marcador, inclusive, de gravidade do paciente, né? Quando eu tenho um DPOC ou um paciente com fibrose pulmonar e que tem cor pulmonar, ou seja, ele tem hipertensão pulmonar, eu estou diante de um paciente mais grave. Eu preciso tomar medidas para que eu possa otimizar o tratamento dessa doença de base, para tentar minimizar essa sobrecarga do ventrículo direito. Talvez uma outra condição de edema em membro inferior, que até a doutora Marta vai poder falar melhor do que eu. A gente se preocupa nessas condições, se preocupa muito em olhar se o edema é simétrico. Sim. Isso. E aí, o que a gente falou aqui foi de edemas simétricos. Sim. Mas o edema pode ser assimétrico. Uhum. Quer levar a partir daqui? No caso do edema assimétrico, a gente tem que pensar nos eventos trombóticos, né? E um evento trombótico, essa situação de, por exemplo, eu chego com um paciente na emergência com dispneia, com dor torácica, ventilatório dependente, ou seja, dor pleurítica, e que no exame físico eu percebo que tem um edema assimétrico, eu tenho que pensar no paciente que esteja fazendo um evento trombótico em membro inferior e com embolia pulmonar. Então, esse é um dado muito importante. Pois é. Agora o doutor José Henrique vai Isso, nós vamos falar sobre a questão de nós vamos continuar a nossa emergência. conversa ainda. Uma coisa muito interessante. A gente sabe, assim, eu queria saber em relação ao exame físico. Tá certo? A gente sabe que nem tudo, a gente comumente vê falando que nem tudo que pia é asma, Sim. entendeu? Então a gente queria saber exatamente assim, como é que a gente vai distinguir na ausculta pulmonar um quadro de espasmo brônquico, tá bom? De uma insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo. Como é que a gente distingue isso aí? Auscultando o paciente.
Quer começar ou eu começo? Pode passar. Bom, a ausculta cardíaca, ela costuma ser rica num quadro desse. A ausculta pulmonar também é rica Também, num quadro desse, tá? E eu acho que frequentemente vai ser... A rotina é ser fácil de distinguir com uma boa propedêutica. Da parte cardíaca, costuma ter, quando você tem uma congestão bilateral, crepitus, portanto, bilateralmente, você tem também na ausculta cardíaca, frequentemente, uma insuficiência cardíaca, a gente está falando, uma terceira bulha, se é uma S3. insuficiência cardíaca, ou se for uma insuficiência cardíaca diastólica, uma quarta bulha. E frequentemente também a causa dessas congestões você ter alguma valvulopatia que venha manifestada com algum sopro, seja sistólico, diastólico, de alguma válvula. Então a propedêutica cardíaca acaba sendo rica nesse sentido. A propedêutica pulmonar, quando pode vir acompanhada de sibilos, roncos, principalmente sibilos, e é interessante que às vezes essa também pode ser uma manifestação da insuficiência cardíaca, o sibilo. Então, quando a gente fala que nem tudo que é asma, é verdade. E na maioria das vezes vai ser fácil de distinguir, mas tem situações que mesmo o especialista tem alguma dificuldade para distinguir qual dos dois está acometendo. Perfeito. Principalmente daquele paciente que está congesto, né? Às vezes ele sibila mesmo, faz um broncoespasmo, faz uma hiperreatividade brônquica, né? Na hora da congestão. E isso é importante, de novo, a história clínica, o exame físico bem feito vai poder fazer a diferença. E é claro que nós vamos também lançar mão de exames complementares, né? Que vão nos ajudar bastante. Mas em relação a crepitus, por exemplo, uma diferença, diante de um paciente com pneumonia, ela costuma ser unilateral. É claro que pode ser bilateral, mas de um modo geral, quando se faz uma ausculta que tem crepitus unilateral, sobretudo se eu tenho um paciente que vem com febre, que vem com tosse, eu vou pensar numa pneumonia, né? Então isso é importante. Agora sim, em termos de exames, para a gente guiar a nossa propedêutica armada agora, né? Para a gente distinguir em relação dessa questão essa alteração respiratória, essa dispneia. Então, assim, em termos de exames, o que a gente tem que fazer com mais precisão e com mais rapidez e com melhor disponibilidade no serviço público, especialmente no serviço público que está na ponta, os médicos que estão na ponta, que estão nas UPAs, que estão nos PAs, que estão no pronto-socorro, que pegam os pacientes assim, entendeu? Além da gente viu a parte clínica, agora em termos de propedêutica armada, o que é que a gente pode fazer de mais rápido para diagnosticar uma coisa ou diagnosticar outra? Bom, há uma prioridade aqui. Se a gente está falando de UPA, emergência, paciente que se apresenta com dispneia, há sim uma prioridade, mesmo que não seja dor, mesmo que seja dispneia, esse eletro em até 10 minutos, porque isso pode ser um equivalente isquêmico. Então, esse eletro em 10 minutos é necessário, padrão de qualidade, inclusive, do atendimento, é ter esse eletro rápido e rapidamente interpretado, obviamente. Tendo um eletro que não deixou claro ser isquêmico e não tinha uma dor, então era dispneia que você está investigando, às vezes o quadro é tão exuberante que eu não preciso de mais nada para ter o diagnóstico. Mas esse eletro, mesmo quando o quadro é claro, eu preciso ter esse eletro, tá? Porque isso é importante. Agora, existem outros exames, por exemplo, radiografia de tórax, ecocardiograma, exames laboratoriais, a própria tomografia de tórax vai ser eventualmente importante, mas a propedêutica armada ajuda num determinado ponto, mas eu acho que as condutas já foram tomadas antes dessa necessidade. Eu só quero excetuar aqui o eletro. O eletro realmente é necessário bem precocemente. Pronto. Que vai fazer a diferença, inclusive, na evolução do paciente. Isso. Aí. Marta? Não, é isso, eu concordo inteiramente com ele. É claro que a realidade de uma UPA é totalmente diferente da realidade de um hospital privado, de uma emergência de hospital privado, né? Onde nós temos um arsenal muito mais completo, né? Então, no hospital privado, eu vou poder lançar mão de um eco, que na UPA eles não vão ter acesso, né? Um ecocardiograma, uma tomografia, uma angiotomografia, para saber se o paciente tem uma embolia ou se é uma pneumonia, um eco para saber se é uma descompensação cardíaca, o BNP, né? Que é um exame extremamente importante.
mas que infelizmente no nosso sistema de saúde do SUS a gente não Não encontra. Não tem. É uma pena, porque, né, a gente prega tanto saúde para todos, SUS para todos. E eu recentemente estive num evento com o pessoal do Ministério da Saúde e do governo do estado, estava lá, e eu falei exatamente dessas diferenças entre o privado e o público. Entendeu? As chances que o paciente do privado tem, as chances que o paciente do público deixa de ter. Entendeu? Essas diferenças, eu disse assim, por mais que se queira dizer que o SUS é bom, e é, entendeu? E é. Mas falta muita coisa ainda para poder dar uma chance boa ao paciente ter uma boa evolução de um lado e do outro. E é interessante que o BNP, que foi mencionado aqui, ele não é tão caro. Ele é mais caro que outros exames laboratoriais convencionais, mas ele muda tanto o prognóstico do paciente naquele momento inicial que provavelmente ele é muito custo-efetivo. Certamente. Né? É verdade. Então, Não dá para entender por que no sistema Não se faz. no SUS a gente não consegue. Seria interessante, então, a gente propor, né, sem dúvida aos nenhuma. gestores municipais e estaduais que ajudem os colegas que estão ali nas UPAs e nas emergências. E a melhor aplicação dele é realmente naquele primeiro cenário que você recebeu o paciente, você está em dúvida se é congestão ou não, é o cenário perfeito. Agora, não pode ser, como acontece em alguns lugares, de mandar o exame para ser feito não sei onde e voltar 3 dias depois. Não tem. É coisa para ser teu lado rápido. Não existe exatamente isso aí. É isso que eu digo. São coisas que podem mudar o curso da evolução do paciente, né, se a gente tivesse essas ferramentas, né, no nosso dia a dia. Em relação ao BNP mesmo, eu trabalho com hipertensão pulmonar no ambulatório, e o único exame que a gente não tem pelo SUS é o BNP. Eu consigo levar o paciente para a hemodinâmica, mas não consigo o BNP para estratificar e reestratificar esse paciente para saber que conduta faz parte da estratificação, né, do paciente. No SUS a gente não tem. O único. No São Isabel a gente conseguiu convencer a diretoria a se engajar nisso e eles aceitam que a gente peça o BNP no SUS. Mas eu sei que isso é uma exceção. Vocês são privilegiados. Como Mas o é doutor verdade, Henrique são privilegiados. Como o doutor Henrique enfatizou bem, numa emergência, né, nas UPAs que a gente vê os colegas ali, nesse momento, assim, agoniados em saber se é um problema cardíaco ou pulmonar, que conselho vocês dariam para eles? Nesse primeiro momento, o que eles teriam que dar mais importância? A sintomatologia, ao exame, que tem que ser rápido, que tem que atuar. O Eletro já falou que é indispensável em qualquer dessa situação, né? Mas o que mais eles teriam que olhar para poder tomar uma decisão mais acertada? Aos dois. Bom, eu sempre chamo a atenção dos meus residentes que eles precisam priorizar uma história clínica e o exame físico adequado. Isso é fundamental, né? Com a história clínica bem feita, mesmo numa emergência, ele consegue avançar em quase 50% do diagnóstico dele, tá? E levar em consideração, na hora do exame físico, um exame físico mais apurado, apurar a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, esses dados de exame físico periférico, como edema, prestar atenção na respiração, no padrão ventilatório, na saturação do paciente, são coisas que eles podem fazer mesmo numa UPA, né, com poucos recursos, né? A questão da palpação de pulsos também é importante. Sim, palpar pulsos, isso é muito importante. Isso aí, então, fazer um exame físico o mais apurado possível. O exame clínico ele é indispensável, é o cerne disso tudo. A anamnese e exame físico são o principal, na verdade. Aliás, não é à toa que os exames complementares se chamam de complementares. Eles são complementares ao principal. O principal é a anamnese, uma boa anamnese e um bom exame físico. Exatamente. A gente sempre sabe que uma boa anamnese e um exame físico, 80% dos diagnósticos estão... Quando você faz a anamnese bem feita, você já parte para examinar o paciente com um raciocínio já direcionado, entendeu? Então, você vai procurar as coisas que você já pensou ali. E você achando, você fez o diagnóstico do paciente clínico, entendeu? E aí vai tomar algumas condutas imediatas e vai partir, então, para as outras... fases de investigação desse paciente. Eu concordo assim,
eu fui de uma escola de medicina, que não é a de hoje, entendeu? Em que o médico tinha que ser muito bem formado em relação a aprender a ouvir o paciente, Sim. aprender a ouvir o paciente, aprender a perguntar, direcionar o paciente, aprender a examinar o paciente de maneira adequada, para você fazer seu diagnóstico clínico, para daí então você partir para pedir um exame, entendeu? E assim, ainda mais numa, num ambiente restrito em termos de propedêutica camada que a gente vive, a gente tem que escolher que exame é ideal para aquele paciente e que vem beneficiar o paciente. Então, assim, realmente isso é muito interessante. E sabe, Dr. Henrique, esse treinamento nessa anamnese, nesse exame físico, não é tão complicado, porque a gente não está querendo que auscute aqueles detalhes que a cardiologia faz. A gente quer que auscute crépitos, sibilos, Isso aí. terceira bulha. Então, não tem que ser um AS da propedêutica para poder fazer. Então, é algo treinável, é simples, isso mesmo. e é perfeitamente factível de fazer em qualquer ambiente de UPA, É isso mesmo. Perfeito. Eu boto meus residentes, todos os meus residentes têm que me entregar uma boa anamnese. Se vier ruim, eu digo, volte para fazer. E o exame físico também tem que ser um exame físico apurado, porque eu sou meio chato para isso aí. Eu aprendi com uma pessoa extremamente exigente, o Dr. Nubel Mendonça, que botou a gente para aprender as coisas da maneira correta, entendeu? Valorizar o paciente, valorizar as queixas e o exame do paciente. Eu faço a mesma coisa com os meus residentes. Eu quero uma coisa bem feita. Importantíssimo esse bate-papo aqui hoje, Até porque tem uma vimos coisa- mais uma vez, né, tanto o doutor Gilson como a doutora Marta recomendam coisas básicas e extremamente importantes, né? Um olhar atencioso, uma boa história, uma boa anamnese rápida e um bom exame físico, que vai diferenciar se o sintoma é cardíaco, se o sintoma é pulmonar e as primeiras medidas a serem tomadas. Então, isso é maravilhoso e os nossos ouvintes, tanto pacientes quanto colegas que estão nas UPAs, né, Eu ainda vão tenho- estar eu- enriquecidos com esses eu tenho ensinamentos. pelo menos 3 perguntinhas para se fazer. Por exemplo, se eu pego um paciente que vem com dispneia aguda, um paciente assim, que sem história alguma vem com um quadro de dispneia aguda, como é que a gente conduz esse paciente? Um paciente até que nunca cansou, chega para você com quadro de dispneia, como é que a gente vai conduzir esse paciente? Eu queria, assim, termos cardiológicos, termos de pneumologia, o que é que a gente faz com o paciente com dispneia aguda, um paciente que nunca cansou e que chega para a gente numa emergência Essa dispneia súbita, súbita? assim, tá levando para imaginando uma hipótese principal aqui, que seria embolia pulmonar. Isso é uma coisa. Nenhuma história prévia, de repente, uma dispneia súbita. Bom, essa é uma área, aliás, a embolia pulmonar, que conflui muito, que a pneumologia e cardiologia conversam muito. Num cenário de emergência, anamnese bem feita, para procurar alguma causa, exame físico bem feito, e aí eu quero saber, se puder ter rápido isso, como é que está o dímero D. Tá bom. O dímero D é um exame que num cenário como esse, o paciente não está internado já previamente, o paciente não é muito idoso, então ele é muito razoável que se ele não tiver TEP, realmente o dímero D vai estar normal. Então vale a pena ter um dímero D rápido de um paciente assim para poder ter essa informação. Esse dímero D não tem a função de diagnosticar o TEP. Esse dímero D tem a função de afastar o TEP. Bom, e outras medidas vão precisar ser tomadas para poder anticoagular, e eventualmente até, dependendo do tipo de TEP, talvez até precisar trombolizar o paciente. Isso. Mas o diagnóstico inicial é muito clínico mesmo. É bom de falar de TEP, porque TEP é uma das doenças mais esquecidas na emergência. É isso mesmo. É uma das doenças mais Pessoas não esquecidas. pensam, A gente pensa em outras coisas e não pensa em uma condição que é relativamente comum, que é o TEP. Isso. E foi falado aqui numa condição do paciente chegar sem ter sintoma nenhum, mas frequentemente os pacientes têm alguma doença prévia. Por exemplo, insuficiência cardíaca é uma causa de... É o tipo de paciente que tem mais risco de ter TEP do que o paciente que não tem insuficiência cardíaca. E aí confunde muito, porque ele já tem insuficiência cardíaca, que se apresentou com dispneia. É realmente dispneia da insuficiência cardíaca ou é um TEP que esse paciente está tendo? A gente vai ter que ser um detetive aqui para identificar pequenas coisas e não esquecer dessa possibilidade que é importante.
Que o TEP pode, inclusive, estar descompensando a insuficiência cardíaca dele, né? É. Como descompensa também muito o DPO cítico. Então, Isso. essa descompensação súbita, sempre pensar em TEP. TEP, isso. Principalmente se o paciente, ele chega ali com a dispneia súbita, mas ele tem uma historinha atrás de alguma coisa que ele nunca trouxe para ninguém ou que não foi muito levado em consideração em outras situações, entendeu? Então, é muito interessante, muito importante a gente, quando a gente for avaliar esse paciente, a gente vê as queixas passadas, entendeu? E para a gente chegar naquela queixa, aquele quadro atual. A gente dele volta aí. novamente para a A história, né? história, exatamente isso importância aí. A da importância história da clínica. história. Vocês Exatamente. teriam algum caso concreto em que vocês ficaram realmente houve essa dúvida aí entre chamar o pneumologista ou chamar o cardiologista ou uma situação Na parecida? dúvida, Vocês eles têm algum costumam caso chamar os dois. real? Isso não é incomum, não, tá? Isso não é incomum, não. Queria saber. Da gente ter casos que a gente fica na dúvida se é um caso cardíaco ou pulmonar, não é incomum, não. Isso é importante, né? Porque os colegas vão se sentir mais confortados quando eles estiverem nessa situação de dúvida Agora- que não está tão claro. Agora, a emergência é um lugar para... Eu sempre falo isso, a emergência não é um lugar de cientista. Sim. Você pensa no protocolo antes, você bole os algoritmos antes. É. Emergência é um lugar de gente rápida, prática, que possa ir direto ao ponto e que siga protocolos que foram pensados antes. É claro que você pode fugir um pouquinho, porque isso não é um trilho, é uma trilha. Um trilho você tem que seguir exatamente em cima da... Isso aqui. Na trilha você pode desviar um pouquinho e tal, mas tem um norte para você seguir. E aí na emergência, não dá para ter, em nenhuma emergência do mundo, você vai ter pneumologista e cardiologista No mesmo disponível plantão, para no atender a mesmo qualquer plantão. hora. Então, o médico emergencista que estiver lidando, ele vai precisar ter guias para saber lidar e resolver o problema, saber lidar com o problema na primeira hora, Isso. Isso mesmo. até que possa ter o suporte de um especialista. Isso mesmo. É isso. Exatamente. E assim, em termos de erro de triagem em emergências, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre exatamente isso aí. O paciente chega, vai ser triado, entendeu? Para ver se ele é verde, laranja, vermelho, não sei o que lá, piriparaná. Entendeu? A gente tem visto, assim, algumas vezes, algumas falhas nessas triagens. Entendeu? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre exatamente essas triagens que são feitas atualmente e classificação de risco de paciente. Bom, triagens são feitas para muito menos do que acertar o diagnóstico. Triagens são feitas para não errar num caso positivo. Isso aí. O objetivo da triagem é esse. Então, isso também deve obedecer protocolos e somente são descartados na triagem, são graduados como menos urgentes, casos que realmente, muito nitidamente, não tenham urgência. Isso depende muito da organização e do treinamento interno da equipe. Mas o objetivo não é chegar no diagnóstico, o objetivo é identificar rapidamente aqueles que não têm nenhum dos sinais de alerta para poder ser triados para um atendimento mais urgente. Faz parte também da organização da emergência aquilo que a gente conversou no início, de que houve alguma suspeita, eu não preciso pedir do exame do pedido médico para poder fazer o eletro. Isso. Uma equipe bem treinada não precisa do médico para poder tomar a decisão de fazer o eletro. Isso lá. Faz o eletro e já leva o o eletro para ser interpretado já. Exatamente isso aí. Eu penso que esse é o ponto principal, o treinamento da equipe. Né? Ter uma equipe bem treinada, experiente, bem azeitada, com os protocolos já previamente bem estabelecidos, né? Isso facilita muito. Isso vai desde o médico até o enfermeiro, o técnico, todos juntos, cada um sabendo Exatamente fazer isso que eu na ia dizer. hora. É que a gente sabe que muitas dessas triagens atualmente não são feitas por não médicos, entendeu? E a gente fica assim meio... porque às vezes... Preocupado, né? preocupado exatamente com isso, que às vezes esse domínio da situação, domínio do saber, entendeu? Não atrapalha um pouco, entendeu? Nessa classificação de risco do paciente. A gente viu recentemente numa paralisação de uma unidade dessa, de uma maternidade dessa,
em que a triagem é feita por enfermeira, entendeu? E que o paciente sangrando, paciente grávida com sangramento é classificado como verde, entendeu? Para esperar lá, para... Não, você está sangrando, para mim, tem Nesse movimento, né, Zé, tem nós despe- orientamos os colegas que Aí sangrou, mesmo que seja os mínimo, médicos, era aí emergência. os Mas esse é o problema de protocolo, né? O protocolo tem que ser pensado antes para Exatamente que isso aí. Mas não no haja protocolo, interpretação. o protocolo dizia que era verde, Era mas a verde. gente orientou lá no CIDMED que mesmo esse protocolo verde sangrou minimamente, Não seja teria que ter verde. atendido e tratado como vermelho ou E aí que amarelo. aconteceu, muitos casos que seriam diagnosticados com os verdes não eram verdes de fato. Eram casos mais para Amarelo. emergente laranja, vermelho, entendeu? Assim. Eu acho que isso é uma questão muito de protocolo, né? O protocolo está bem feito e, como a doutora Marta falou, a equipe tem que estar bem treinada naquilo ali. Uhum. Se a gente tenta... Se nós 4 estamos num carro e um pneu fura, a gente leva uns 20 minutos para trocar esse pneu, mesmo porque a gente não está treinado. Cada um vai fazer uma Sim. coisa, né? Agora, numa Fórmula 1, cada um já sabe quem é que vai desparafusar, quem é que vai puxar o pneu, quem é que vai colocar outro pneu, quem é que vai abastecer. Eles É fazem verdade. tudo isso em menos de 3 segundos, É. porque Verdade. cada um já sabe sua função. Uhum. Então, se a equipe estiver bem treinada, o mais importante do que carro é atender pessoas. Cada um vai entrar para saber já o que tem que fazer e fazer bem feito. É, exatamente isso aí. E aí, então, a gente estabilizou o paciente, tratou o paciente vai para casa. Como é que a gente vai orientar esse paciente para casa? Depende da patologia. É, Então, por exemplo, o paciente com asma, é importante que ele tenha sempre um plano de ação. Esse plano de ação deve ser por escrito e onde consta nesse plano tudo o que ele precisa fazer, que medidas ele precisa tomar em um momento de crise. Ele precisa reconhecer que ele está entrando na crise, ele precisa reconhecer quais são os gatilhos que desencadeiam para que ele possa evitar, e ele precisa reconhecer principalmente os sinais de gravidade, de que aquela crise não Isso. está indo bem, para que ele possa se dirigir à emergência caso as medidas adotadas não surtam o efeito previsto. Da mesma forma, o paciente com DPOC tem essas orientações. Então, assim, a gente costuma chamar isso de plano de crise, né? E assim, para todas as doenças crônicas do ponto de vista respiratório, a gente costuma dar esse tipo de orientação. Seja paciente com fibrose pulmonar, hipertensão pulmonar, então eles já sabem, precisam serem treinados, na realidade, para reconhecer os seus sinais de descompensação clínica. Eu tenho uma mãe que é craque nisso aí, DPOcística, entendeu? Então ela é craque em saber, ela liga para mim, hoje eu tô cansando diferente, fez isso Eles e isso, sabem tô a assim, diferença, sabe a eles sabem. diferença, entendeu? Então ela realmente, eu acho interessante esses pacientes que têm doenças crônicas, eles conseguem, né, assim, reconhecer determinadas coisas em relação ao que vai bem e o que não vai bem com ele mesmo. Né? A gente sabe muito bem que isso é muito interessante. Em termos de orientações para um paciente com cardiovascular. Cardiovascular? É. Bom, obviamente depende muito de qual é a condição. Depende tanto de qual é o tipo de cardiopatia, quanto qual é a condição desse cardiopata. Porque, por exemplo, ciência cardíaca é tão vasto a forma que a gente pode tratar. E aí aquilo que eu falei que, olha, vocês não vão ter um pneumologista, um cardiologista na emergência como anjo da guarda, não vão ter. Uhum. Mas se puder ter na hora da alta alguma orientação, que não seja de um cardiologista ou pneumologista, mas que seja de um clínico bem experiente, que é para poder ter uma chance, o paciente tem mais chance de recidivar é aquele que acabou de ter alta. Então esse paciente ele deve sair bem tratado e procurar um especialista nos próximos dias úteis, cedo, que é para diminuir a chance dele precisar voltar para a emergência com recidivas. Esse paciente que tem mais chance de ter recidiva. Então, depende muito da condição. Depende muito. Aliás, dentro de cada condição pode variar muito a forma de tratamento. Isso é um pouco de arte até. Mas vale a pena ter um clínico bem experiente nisso aí. Se possível, até um especialista da condição em tratamento, para que ele saia o máximo otimizado possível do hospital. Isso aí. E que ele volte para precocemente para o especialista, que faça o acompanhamento certinho. Porque muita gente, a gente sabe disso, principalmente homem, não vai a médico.
Homem só vai ao médico quando está morrendo. Isso a gente sabe que mas é verdade. Mas é verdade. E esse acompanhamento logo pós-alta, eu acho que é fundamental. O paciente ir para o médico, procurar o médico logo. E aí, então, ele fazer o segmento dele direitinho e o médico que vai acompanhar vai adequar o tratamento de acordo com a evolução dele. Que eu acho que isso é muito bacana, muito fundamental. Eita. Vocês teriam mais algum conselho para dar aos nossos colegas? Veja que eu me preocupo muito com os colegas da ponta, né? Os jovens que estão lá nas emergências com falta de estrutura, com muitos pacientes para atender, e às vezes não tem esse tempo hábil de estar fazendo uma boa história, uma boa anamnese, um bom exame físico, porque às vezes a demanda é grande. Mas assim, o olhar, eu já percebi aqui que vocês orientam muito bem, a observação, né? Digamos assim, a anamnese mínima mais direcionada e o exame físico também mais Sim. direcionado. Então, o que vocês diriam assim, objetivamente? Você tem pouco tempo, você tem que ver o paciente. O que vocês dois diriam aqui para esses Eu quero colegas? começar porque tem uma coisa que eu quero aproveitar o momento para comentar. E Vamos. já que estamos no SINDMED, Ótimo. é o seguinte, eu tenho muito contato com recém-formados. E eu percebo que, ao longo do tempo, uma coisa mudou um pouquinho nas UPAs e nas emergências, que tem tido uma sobrecarga muito grande do recém-formado para atender muitos pacientes e atender contra o tempo, porque existem metas a serem batidas. É isso A aí. fila vai aumentando e eles têm que atender rápido. E aí junta duas coisas. Junta alguém que está começando sua carreira médica, ainda não tem experiência, para identificar coisas que são sinais de alerta grave muito rápido, e ele não tem experiência para ter esse tato e Feeling. identificar rápido essas coisas, com ausência de tempo. Então, quem deveria estar com menos tempo com essa pressão é alguém mais experiente. E não é o caso. É justamente alguém menos experiente que está sob pressão para atender rápido. Erros são inevitáveis, assim. É difícil ter uma solução fácil porque implica em recursos financeiros. Mas da forma que é de botar um jovem para atender 60 pacientes, e esse número não é exagerado não, tá? 60 pacientes num turno, numa manhã, ou algo assim, não é inviável. Ele vai cometer erros. Então, aos gestores, eu não sei exatamente uma boa solução, porque isso implica em recursos, mas precisa ou ter alguém mais experiente, ou ter mais pessoas para dividir o trabalho, para que isso não fique tão sob exigência de tempo, que, como a gente acabou de falar, é muito importante ter uma anamnese bem colhida, é muito importante ter um exame físico bem feito. Eu já ouvi de gente que acha estranho examinar paciente com pouco sintoma ou sem sintoma. Acha estranho, na emergência. Não é estranho, deveria ser rotina. Rotina, todo paciente tem que ser examinado. Se ele foi para a emergência, todo paciente tem que ser examinado. Com certeza. Você tocou de um assunto que para a gente é isso que eu traumático, dizer, né? Isso que eu ia dizer aqui porque a gente questiona muito os gestores, tanto municipais como estaduais, essa questão de metas. E essas metas vêm geralmente dessas precarizações, né? Dessas terceirizações. Tem metas e cada vez mais metas. E aí os médicos ficam nessa pressão. E a gente fica muito preocupada com eles e com os pacientes. Exatamente isso aí. Porque, é como você falou, é uma receita que não vai dar certo, né? Isso a gente muito vê. Paciente, com pouco tempo para você fazer uma boa observação, uma boa anamnese, um bom exame físico. Pouco tempo e pouco recurso. Também. Não tem um suporte. Não tem suporte. E ainda são mal remunerados. Sim. Nós vamos ter médicos adoecidos precocemente, né? Questão do burnout. Do ponto de vista mental. Né? Então, exatamente os meninos estão estressados, não estão deprimidos. Então, isso é muito, muito preocupante. Saiu um artigo recente, né, no New England mostrando que os médicos que mais adoecem, têm doença mental, são os médicos de 25 a 35 anos. Olha. Que é exatamente aquele médico que está mais na frente, aquele médico mais jovem, aquele médico que tem formação. Tá precisando exatamente isso aí. Eu tenho motivos para acreditar que o médico brasileiro está mais sob pressão do que esse médico americano. Mas eu sei disso. Nós batemos muito nisso aí. Você disse que não sabe como resolver. Eu sei, sim. Tanto o Estado quanto o município façam concurso público
entendeu? Para botar médico para trabalhar, para ganhar um dinheiro fixo. E não Entendeu? terceiriza as Não unidades terceiriza, entendeu? Ele vai ganhar o que são dinheiro públicas, né? Porque na ele, hora que exatamente isso terceiriza, aí. vem as metas das empresas. Aí, Mas assim, o concurso público, o médico vai ter o salário dele lá fixo, direitinho. Pode não ser o melhor salário do mundo, mas ele vai ter um salário, entendeu? Não vai se preocupar com meta para bater, porque ele é um estatutário, entendeu? Ele está lá, tanto no município quanto no estado, entendeu? Eu acho que fazer concurso público é uma das formas da gente resolver essa situação. Isso a gente tem batido insistentemente, tanto no município, que é quem fez o último concurso público foi o município. O estado foi em 2008. a gente O cobrou último, durante um ano o município, até que até que ele eles... fez. E o estado, o último concurso público foi em 2008. Daí para cá mais nada foi feito. Entendeu? Então, assim, eu acho que botar mais médico sabe, essa forma de contratação devia ser uma forma mais legalizada, que é exatamente em uma forma que dá segurança para o médico. É. Segurança para ele trabalhar como médico, entendeu? E segurança também para o futuro dele, Se não for entendeu? Para ter concurso, uma, pelo menos CLT, né, Zé? Porque aí para dá mais... ter uma aposentadoria no futuro, para ter uma segurança no trabalho, entendeu? Eu acho que isso é extremamente importante e a gente não vê no momento atual, tanto no município quanto no governo estadual e no governo federal também. A gente não vê essas coisas, porque o EBSER está aí, entendeu? O EBSER foi criado para tirar o professor, o médico do Serviço Público Federal, como tinha antes. A carreira federal, hoje em dia não tem. O EBSER está aí para contratar para o CLT, que pode botar para fora na hora que quiser, entendeu? Que, sabe, que não é, na realidade, assim, é uma Zé, forma... mas enquanto Sindmed, né, e os demais sindicatos agora estão se unindo no Brasil inteiro para a Isso, gente continuar lutando contra isso, contra as isso. precarizações, né? A Finan tem aí tá um carro forte aí, grande, comandando esse processo também com os demais sindicatos de base, para a gente lutar. E aí a esperança é a última que morre, né? A gente tem que continuar lutando para ver se melhoramos essa assistência e esse cuidado para os nossos jovens médicos e os nossos pacientes. Uhum. Mas, doutora Marta, agradecemos muito a sua brilhante contribuição, doutor Gilson Feitosa Filho também. Agradecemos a grande contribuição que vocês deram para os nossos pacientes, para os nossos colegas que estão aí nas UPAs, nas emergências, e esperamos ter contribuído para todos hoje, Inclusive para os gestores. inclusive para os gestores. Essa questão da quantidade de pacientes, porque temos que ter realmente esse olhar mais atencioso para errar menos, acertar mais e ajudar mais o paciente. Eu queria agradecer também, achei a oportunidade muito boa, achei a ideia excelente. Penso que pode ser uma forma, né, de gerar outros debates mais adiante nessas áreas, né, de medicina. Eu achei que foi muito proveitoso. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer também, parabéns ao Cinemed pela oportunidade, pelo canal novo que vocês criaram. Eu acho que isso vai agregar bastante com outros debates, inclusive. Uma honra poder participar com alguém tão qualificado ao meu lado, como a doutora Marta. E agradeço pela oportunidade de poder conversar aqui com todos. Pois é, eu também, assim, eu me sinto muito honrado em estar aqui na presença dos grandes expoentes da medicina, entendeu? E, assim, ter a oportunidade de conversar sobre a doença, entendeu? Sobre a forma de conduzir essa doença e também falar sobre as questões políticas que isso traz para a gente aí. Muito importante. É muito importante. E estar aqui hoje com vocês é uma honra para nós, enquanto médicos, e para o Sindmed. Tem a doutora Marta Leite, doutor Gilson Feitosa Filho, dois grandes especialistas nas duas áreas de cardiologia e pneumologia. Obrigada a ambos, obrigada a Henrique também Obrigado, Davi. pela participação. É isso Boa aí. noite. Obrigado. Obrigada.